não dá para discutir a letalidade policial como casos isolados. O governador está equivocado de afirmar que esses desvios de conduta representam 1%. Na pesquisa que nós realizamos em 2018, com dados de 2017, ano em que a Polícia Militar mais matou no estado de São Paulo, 96% das mortes em 2017 se relacionavam à Polícia Militar, foram mortes 940 pessoas. Né? A conclusão da nossa pesquisa é que em 74% das mortes de civis havia indícios fortes de excesso. Né? Então, não é 1%. Quando fala que é 1%, acaba contribuindo para que esses números não se alterem e, ao mesmo tempo, não cria mecanismos para inibir e coibir a letalidade, e, pelo contrário, cria batalhões que vai ampliar a repressão. Então, vai pelo senso comum, pela a lógica de repressão, e a repressão, nós sabemos, recai fundamentalmente nos pobres e negros. É inaceitável que 65% a 70% das mortes pela polícia sejam de jovens negros moradores das periferias das cidades. Então, é urgente mudar o protocolo, por exemplo, de policiamento. O policiamento ostensivo feito em São Paulo e no Rio de Janeiro e outros estados, mas principalmente nesses dois estados, eles buscam o flagrante delito. Então, é um policiamento que caça criminosos, e caça criminosos com o estereótipo já pré-definido que o suspeito de ser criminoso é pobre, negro, mora na periferia. Há um número significativo de pessoas que foram mortas por fundada suspeita. Fundada suspeita não é crime. Né? Então, mas muitas vezes, o que se chama de fundada suspeita é a condição social e racial da vítima. Então, ou os governos efetivamente assumem a necessidade de criar novos parâmetros para a polícia, ou nós vamos continuar vendo esse número absurdo de mortes em São Paulo, seis vezes mais do que nos Estados Unidos, a letalidade policial no Brasil, né? E os Estados Unidos, que durante décadas teve um racismo como política de Estado. Então, isso é uma demonstração inequívoca de que a transição democrática não chegou nas instituições policiais. Nós temos ainda uma polícia pautada nos valores oligárquicos e, principalmente, uma polícia ainda que tem um marco muito grande do racismo, a cultura do capitão do mato, que caça pobres e negros, infelizmente, ainda está presente nas nossas polícias. A lei, em linhas gerais, é boa. A questão é quem vai aplicar a lei. Né? Eu insisto de que o órgão corregedor da PM tem que instaurar e investigar casos de morte de civis, agressões e abuso de autoridade. Esse tipo de desvio de conduta, vamos dizer assim, não é apurado pelo órgão corregedor, é apurado pelos batalhões de origem dos policiais. Então, o capitão que preside o IPM vê o investigado todos os dias do quartel. 99,9% dos inquéritos policiais militares que são investigados pelos batalhões, os policiais não são punidos. A corregedoria é um órgão corporativo? Sim, mas, em média, os 3% que ela apura dá um resultado de mais de 50% de punição aos policiais. Né? Eu fiz 6 recomendações, medidas para diminuir a letalidade, uma delas foi implementada pelo governador Mário Covas, que afastava, por um período,
os policiais envolvidos em letalidade. Só essa medida, no período Mário Covas, comparado com os últimos anos agora, a diferença é de 50% a mais agora de letalidade. E eu sugeri mais 5 outras medidas. O governo não tem vontade política de diminuir a letalidade policial. Pelo contrário, né, se manifesta quando tem casos graves como esses que a mídia divulgou, faz aí um discurso genérico de retreinamento, isso é uma bobagem, né? Os coronéis, os praças não precisam de retreinamentos, precisam de uma política de segurança que valorize a democracia, a cidadania, que não trabalhe com estereótipo pré-estabelecido de marginal, porque esse estereótipo a gente sabe no que dá, né? O caso do Guilherme em Diadema, qual foi o crime que o menino cometeu? Estava parado em frente à sua casa a 1h da manhã, né? Foi sequestrado e executado. Tivemos o caso do Davi do Nascimento, da favela do Areião, que estava esperando em frente à sua casa uma comida de um aplicativo, né? Foi sequestrado e executado, né? Então, esses tipos de casos, ou o governo pare com esse discurso que às vezes parece que não conhece a realidade do Estado, que representa 1%, na periferia, ou nas periferias, a ação violenta da polícia, ela é sistemática e majoritária, não é 1%. Então, esse discurso acaba não mudando a realidade, porque não coloca o órgão de expertise, que é a corregedoria, para fazer a apuração, né? A corregedoria da Polícia Militar contribuiu nos últimos 3 anos para a expulsão de mais de 350 policiais. Ora, dos que foram expulsos, nem 10% são relacionados à morte de civis, é por outros crimes, né? Envolvimento com tráfico, envolvimento com organização criminosa, mas os casos efetivos de mortes de civis, né, o resultado de policiais punidos é muito pequeno.